Se você é sensível a esse tema, eu já te recomendo a não assistir esse vídeo. No dia 23 de junho de 1996, um morador de rua de Boston fez uma descoberta que ele jamais esqueceria. Dentro de um container de lixo estava o corpo mutilado de uma jovem mulher. Seu nome era Carina Homer e ela era uma au pair sueca de 20 anos que estava nos Estados Unidos em busca de uma nova aventura. Carina nasceu no dia 7 de setembro de 1975, na Suécia, e cresceu em uma vila pequena chamada Skallengrade, eu acho que é isso, com cerca de 100 habitantes, e ela era filha de Ola Homer, e segundo fontes, o pai dela a admirava pela forma que a Carina abraçava o mundo e como ela gostava de viver novas aventuras. Por outro lado, o nome da mãe da Carina não foi divulgado e, na verdade, antes do caso acontecer e trazer toda essa atenção para o nome da Carina e da família Homer, se tem poucas informações disponíveis sobre eles. Sabe-se que a Carina tem 3 irmãs, dentre elas a irmã mais velha, chamada Joanna Homer, e 2 irmãs mais novas que também não tiveram seus nomes divulgados. Segundo o pai dela, ela era uma jovem muito dedicada aos estudos e com grande paixão pelos animais e por viagens, e ela teria desenvolvido essas características após entrar em uma organização de escoteiras quando tinha 8 anos de idade, e outras coisas que ela também gostava de fazer era praticar atividades ao ar livre e se envolver em aventuras. Uma coisa que se sabe é que a Carina gostava muito de viajar e ela tinha muita vontade de conhecer o mundo. Ela era uma pessoa que gostava de sair para dançar, para beber, ela gostava de curtir com os amigos dela e ela também tinha muita facilidade em fazer novas amizades. Quando ela terminou o ensino médio em 1994, ela frequentou por um tempo uma escola de formação profissional enquanto trabalhava como garçonete e chefe. E ela tinha o hábito de jogar raspadinhas. E em um certo dia, mais precisamente em março de 1996, ela conseguiu jogar e ganhar uma quantia referente a $1.500. E nessa época, a Carina já tinha o sonho de viajar para os Estados Unidos no programa de au pair, só que ela não tinha dinheiro para poder arcar com os gastos, então essa raspadinha veio na hora certa. Devido ao valor que ela ganhou ali, de $1.500, ela conseguiu arcar com os custos que ela teria, conseguiu comprar a passagem dela. E para quem não sabe, au pair é um programa de intercâmbio no qual uma pessoa vai morar temporariamente fora do país com outra família e lá ela ajuda a cuidar das crianças da casa e também ajuda com algumas tarefas da casa, né? E ela recebe em troca alimentação, moradia e uma ajuda de custo semanal. E aí essa é uma parte um pouco confusa nesse caso, porque as fontes variam muito sobre qual foi o método que a Carina usou para poder ir para os Estados Unidos. Não se sabe se ela foi por meio de uma agência especializada ou se ela usou uma agência alternativa. O que se sabe é que ela conseguiu chegar até lá. Uma vez nos Estados Unidos, ela foi acolhida por uma família de artistas que morava em Dover, no estado de Massachusetts, que ficava a cerca de 24 quilômetros de distância de Boston, então meia horinha de distância entre os dois lugares. E a família que acolheu a Carina era composta por 4 pessoas. O pai se chamava Frank e ele era um fotógrafo de sucesso, e a mãe se chamava Susan, ela era uma pintora também de sucesso e professora universitária, e juntos o casal tinha 2 filhos. O filho mais velho do casal estava cursando a 1ª série, enquanto a filha mais nova, a caçula, ela não tinha começado os estudos dela, e a Carina havia ficado responsável por cuidar das crianças da casa durante a semana, e aos finais de semana ela ficava livre para poder aproveitar as folgas dela. Aparentemente a família tinha uma condição financeira boa, então além da casa que eles moravam, eles também tinham um estúdio que ficava em Boston, e o Frank passava lá a semana inteira e só voltava para casa na sexta-feira, que era quando ele dava a chave de lá para Carina para que ela pudesse ficar em um lugar mais reservado e aproveitar as férias dela. As férias não, as folgas. E logo de início a Carina fez amizade com outras meninas que também eram au pair e moravam pela região, e elas costumavam se reunir no estúdio do Frank para poder se arrumar e tal, para poder sair para as baladas. E a Carina gostava muito de dançar, de beber, ela costumava sair e ficar até o bar ou a balada fecharem, então ela curtia muito.
Aliás, ela chegou a namorar durante esse curto período com 2 rapazes, mas o relacionamento não durou muito tempo e, pelo que parece, não eram relacionamentos sérios. E como naquela época o contato com as pessoas era diferente, né? Não se tinha como a gente tem hoje celular, e-mail, ela costumava se comunicar com a família através de cartas, e sempre que ela mandava essas cartas para os pais dela, para as irmãs, ela dizia que ela estava bem, que ela estava gostando da experiência. Só que teve um tempo que essas cartas começaram a mudar. E o que eu quero dizer com essas cartas começaram a mudar é que a Karina começou a escrever de forma mais triste, mais pesada. Parece que para as pessoas que estavam lendo aquelas cartas que ela enviava, ela não era mais a Karina, aquela menina doce e sonhadora. Parecia que ela havia se tornado outra pessoa depois de ela ter passado por esse processo de ser au pair fora do país dela. E inclusive ela queria adiantar a volta dela para casa porque, segundo uma das cartas que ela enviou para a família, as coisas não estavam mais tão boas. Ela tinha muito trabalho de limpeza, o que desgastava muito ela. E em uma das cartas que ela mandou para uma amiga chamada Charlotte, ela disse que algo terrível teria acontecido e que ela não poderia falar por meio da carta e que contaria assim que voltasse. E ao que parece, essa amiga dela pensou que nada muito sério pudesse estar acontecendo porque ela não chegou a relatar isso aos pais da Karina. Então a Karina não tinha intenções de ficar os 12 meses nos Estados Unidos. Normalmente nos programas de au pair é esse o tempo que as meninas ficam. E aí a Karina queria voltar antes, eu acho que 7 meses antes. Porém, ela precisava esperar a chegada da data para poder voltar para casa. Não era simples assim, simplesmente pegar e voltar. Ela tinha que esperar esse tempo. Então, ela continuou levando a rotina de sempre. A semana ela passava na casa ajudando a cuidar das crianças e da limpeza da casa, e aos fins de semana ela saía com as amigas para poder aproveitar as folgas dela. E aí na sexta-feira, 21 de junho de 1996, não era mais uma data para Karina, era um dia muito especial para ela, com um significado enorme, porque na Suécia é quando se comemora o Midsummer, que é um dos feriados mais importantes do país, tipo o Natal pra gente, sabe? E era quando as famílias se uniam para poder celebrar o solstício de verão, o dia mais longo do ano, e era um momento que simbolizava a luz, renovação e alegria. Então, para celebrar esse feriado, a Karina e as amigas dela vão até um clube chamado Zanzibar, e para conseguir entrar lá, ela precisou usar uma identidade falsa, porque nos Estados Unidos a maior idade para beber é de 21 anos, e a Karina nessa época tinha 20. Lá dentro, ela se destacou muito, porque ela era uma jovem muito bonita, e muitas pessoas lembram de tê-la vista em algum momento da noite. Posteriormente, algumas testemunhas até disseram que a Karina teria bebido muito durante a noite e que eles teriam visto ela em alguma parte da noite vomitando no banheiro do bar. No fim da noite, por volta das 3 horas da manhã, as amigas da Karina já tinham ido para casa e ela estava sozinha e embriagada. E aí, por algum motivo, ela saiu do bar e quando ela tentou voltar para lá, os seguranças não deixaram porque o bar já estava fechado. Eles só estavam esperando que as pessoas que estavam lá dentro saíssem para poder encerrar tudo. E as últimas pessoas a verem a Karina ainda com vida disseram que ela estava caminhando entre as ruas Timothy Street e Boys Town Place, próximo ao clube. 2 dias depois, no dia 23, isso era um domingo, um morador de rua estava caminhando por volta de 1h30 da tarde na região de Back Bay, quando ele vasculhava o lixo atrás de latinhas, de garrafa, enfim, e ele encontrou um saco pesado em uma lixeira. Essa lixeira ficava em um beco bem escondido da cidade e quando ele abre esse saco de lixo, ele se depara com um torso decepado. Então, para quem não sabe, seria a parte superior do corpo de alguém. O homem pede ajuda às autoridades de Boston e quando os policiais chegam lá, eles rapidamente fecham a área e começam a fazer buscas no local. Porém, nada que pudesse ser de fato relevante para o caso foi encontrado na área. Sobre o que estava dentro daquela lixeira, se tratava do torso de uma mulher que havia sido enforcada até a morte, provavelmente por uma corda ou cordão, e teve seu corpo cortado ao meio logo em seguida. A polícia determinou que ela não havia sido morta no local devido à falta de sangue nas proximidades, e o estado do corpo quando foi encontrado era limpo. Alguém teria limpado a vítima, tirado a maquiagem dela e colocado ela nessa lixeira logo em seguida. Quando o caso caiu nas mãos da perícia, um detalhe chocou imediatamente os investigadores. Os cortes no corpo da vítima eram incrivelmente limpos, sem serrilhados, sem falhas, sem a brutalidade típica de um ataque impulsivo.
aquilo não parecia obra de alguém despreparado. Após analisarem as margens das incisões, os legistas concluíram que o corpo havia sido seccionado com um instrumento elétrico, muito provavelmente uma serra elétrica ou algo com a mesma capacidade de precisão, embora até hoje o instrumento que foi usado não tenha sido confirmado. A identidade do corpo da vítima só pôde ser confirmada 2 dias depois, no dia 25, porque no momento do assassinato ela portava identidade falsa, então o nome dela não pôde ser confirmado até que o Frank e a Susan ligam para a polícia e relatam que a au pair deles teria desaparecido. Ela deveria estar de volta na segunda-feira, né, como de costume, só que deu a segunda-feira e ela não retornou para casa, o que era um comportamento muito incomum dela. Após a autópsia ser concluída, o corpo da Karina foi encaminhado para sua terra natal para que sua família pudesse enterrá-la. No dia de seu funeral, sua família e seus amigos usaram roupas coloridas em homenagem à personalidade alegre da Karina. Enquanto isso, as investigações continuaram acontecendo nos Estados Unidos, atrás do culpado pelo crime e pela parte inferior do corpo da Karina, que até então não havia sido encontrada. E um detalhe triste é que, infelizmente, a parte de baixo do corpo da Karina não foi encontrado até hoje, quase 30 anos depois, o que levou os policiais a levantarem suspeitas de que a Karina pudesse ter sido abusada sexualmente e a parte de baixo do seu corpo tivesse sido destruída para apagar qualquer prova. Entretanto, até então nada foi confirmado e isso não passa apenas de suposições. E os pertences que a Karina também usava naquele dia, como a bolsa dela, não foram encontrados. Os policiais tinham 2 teorias sobre o que poderia ter acontecido. A primeira era que a morte da Karina havia sido acidental, então nessa teoria parece que ela havia se relacionado com uma pessoa que tinha fetiches em usar cordas, só que por um deslize essa pessoa acabou tirando a vida da Karina. E a outra teoria era que o assassinato dela não foi só proposital, como foi planejado e meticulosamente executado. Sem nenhuma pista, os policiais estavam trabalhando com o que eles tinham em mãos, então eles começaram a vasculhar em outras latas de lixo pela parte de baixo do corpo dela. Eles fizeram testes naquele saco de lixo que ela foi encontrada e nele tinha uma marca de impressão digital, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma correspondência, o que não ajudou no caso. E eles também depois usaram cães farejadores para fazer buscas no estúdio do Frank, mas nada foi encontrado. E aí os policiais decidem conversar com as testemunhas para tentar entender o que aconteceu naquele dia. E é quando eles descobrem que a Karina tinha saído do bar e quando ela tentou voltar, ela não conseguiu, como eu falei para vocês, devido ao horário, já era cerca de 3 horas da manhã. E isso fez com que ela vagasse pelas ruas atrás de um outro bar que estivesse aberto, mas como já era tarde da noite e não tinha nenhum outro bar aberto, provavelmente a Karina continuou vagando pela rua sozinha. Uma das testemunhas disse que viu a Karina por volta das 3h20 da madrugada, acompanhada por um morador de rua próximo a um beco cantando e dançando. Outra pessoa menciona que viu a Karina conversando com um homem que passeava pela rua com seu cachorro e ele vestia uma blusa do Superman, enquanto o cachorro vestia uma fantasia também do mesmo personagem. Posteriormente, esse homem foi identificado, eu acho que como Herbert, e ele foi levado algumas vezes a interrogatório pela polícia, e os policiais acabaram descobrindo que ele tinha o hábito de circular tarde da noite por lugares que tinham bares próximos no horário que ele estava fechando, para poder convencer alguma mulher bêbada o bastante a sair com ele. Porém, ele nunca foi identificado publicamente como suspeito nesse caso, devido a um álibi muito forte que ele apresentou, que foi uma multa por excesso de velocidade que ele recebeu na mesma noite do dia 21, enquanto voltava para casa. E uma curiosidade é que 1 ano depois do ocorrido, ele tirou a própria vida, porque aparentemente ele entrou em uma depressão profunda ao ser investigado pela polícia como alguém de interesse no caso. E houve uma busca na casa dele depois, onde a polícia encontrou ossos enterrados no quintal, mas depois de alguns testes, eles descobriram que pertenciam a animais. Outra pessoa também disse que viu a Karina conversando com um grupo de homens naquela noite e eles estavam dentro de uma Mitsubishi e tentando fazer com que ela entrasse no carro com eles. Mas essa pessoa disse que interviu e logo se ofereceu para levá-la para casa. Entretanto, um dos homens que estava no carro ameaçou essa pessoa e disse para ela se retirar, senão iria esmagar a sua cabeça. E outra pessoa disse tê-la visto em uma espécie de loja de conveniência,
a cerca de 1 quilômetro de distância do Zanzibar. Como vocês puderam observar, os depoimentos oscilam muito entre si, cada pessoa tem uma versão do que aconteceu naquele dia. E vale lembrar que todos eles estavam embriagados, o que acaba dificultando o trabalho dos policiais, até mesmo para eles montarem uma linha do tempo. Entre as pessoas interrogadas pela polícia, a família com quem a Karina morava durante o programa de au pair também foi interrogada, e um detalhe chamou a atenção dos investigadores, que foi basicamente o comportamento do casal. Porque, como eu falei, eles contribuíram na identificação do corpo, mas logo depois disso, eles simplesmente se afastaram. Não demonstraram nenhuma preocupação, não fizeram perguntas, não demonstraram nenhum interesse em acompanhar o andamento das investigações. E para a polícia, aquele comportamento era muito estranho, porque afinal de contas se tratava de uma pessoa que estava morando com o casal até alguns dias atrás. E nesse meio tempo, a polícia tem acesso às cartas que a Karina enviou para a família, dizendo que iria adiantar a volta para casa porque ela não estava muito feliz. E eles têm também acesso à carta que ela mandou para a amiga, dizendo que algo terrível tinha acontecido e que ela só iria conseguir falar quando voltasse. Mas como ela nunca voltou, ficou em aberto o que essa coisa terrível era, e dadas as circunstâncias, até onde ela poderia ir. Gente, eu não sei se vocês já pesquisaram sobre au pair, mas enquanto eu fazia esse roteiro, eu cheguei a ler em um site, agora eu não me recordo qual, que naquela época era comum que as famílias que estavam fazendo parte desse programa lessem as cartas que as meninas enviavam para a família. Então é preocupante porque as pessoas poderiam ter acesso a algo íntimo, algo pessoal, sabe? Eu não sei se foi isso que aconteceu com a Karina, mas se alguém tivesse lido as cartas dela, essa pessoa saberia que ela teria algo para dizer e talvez até mesmo tido um motivo para interceder antes que ela dissesse isso. Depois da polícia descobrir isso tudo, eu nem preciso dizer para vocês que o Frank foi investigado, mas ele tinha um álibi muito forte, porque, como eu falei, ele costumava passar os finais de semana com a família dele, e naquele final de semana específico, os pais foram até a casa dele para poder visitá-lo. Então ele tinha a família toda dizendo que ele estava presente ali na casa no dia em que tudo aconteceu com a Karina. Mas depois disso, os comportamentos dele começaram a ficar bem estranhos. Ocorreu uma situação, por exemplo, da polícia ser chamada para uma rua, em frente à casa dele, na verdade, porque tinha uma lixeira pegando fogo, e quando os policiais apagaram esse fogo e foram verificar do que se tratava, eram roupas sendo queimadas. Entretanto, quando eles levaram essas roupas para o laboratório, fizeram exames, eles não encontraram sangue, não encontraram nada que pudesse ligá-las a Karina, e aparentemente essas roupas também não pertenciam a ela. E aí, outra situação suspeita que a polícia também investigou foi uma estação de transferência de lixo de Dover, que o Frank havia conseguido uma autorização para despejar lixo, coincidentemente no dia seguinte ao desaparecimento da Karina, mas novamente nada foi encontrado. O caso foi amplamente divulgado na mídia e, devido a isso, começaram a surgir teorias de que o Frank e a Karina pudessem ter tido um caso. Chegaram a especular que ela poderia estar grávida dele e que tudo o que aconteceu foi uma tentativa de omitir a situação. Algumas mulheres ex-funcionárias da família começaram a dizer também que o Frank havia tido comportamentos considerados inapropriados com elas, o que só fortaleceu essa teoria de que a Karina e ele pudessem ter tido um caso, e que até mesmo que os dois pudessem ter gerado uma nova vida, mas novamente nada foi comprovado. As investigações continuaram, mas com o tempo não surgiram quaisquer pistas ou evidências que realmente contribuíssem para esclarecer o caso. E mesmo após ouvir centenas de pessoas e analisar cada possível suspeito, a polícia não conseguiu encontrar nada sólido que apontasse para um responsável. Mas a expectativa é que, com os avanços tecnológicos, as amostras coletadas consigam revelar alguma informação que finalmente ajude a esclarecer o que realmente aconteceu com a Karina. Fazem quase 30 anos que esse caso aconteceu, e eu espero um dia poder vir até aqui e comunicar a vocês que a polícia conseguiu prender, e punir o real culpado pelo assassinato tão cruel da Karina. Gente, é isso, o caso fica por aqui. Eu gravei com o ventilador ligado porque aqui tá muito quente, eu tô suando aqui a beça. Então não deu pra mim gravar sem, mas eu espero que o barulho do vento não tenha afetado o áudio. Pelo que eu vi aqui, aparentemente não afetou.
Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim aqui embaixo, por favor, o que você achou desse caso, se você gostou, qual a sua opinião sobre o caso. Deixa também, por favor, alguma sugestão de caso que você queira ver aqui no canal. Já se inscreve, por favor, se você ainda não fez isso. Curta o vídeo também, vai me ajudar muito na divulgação. E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo. Um beijão pra vocês e até o próximo.